Vamos lá, chegou aqui Lucas Rubio, fiz uma confusão com ele hoje, já me desculpei aqui. Eu falei que era 9h15, depois eu falei que era 10h30 e era 9. Nossa, foi uma super confusão, mas ele conseguiu estar aqui com a gente, uma conversa muito esperada, aguardada aqui no nosso Manhã Brasil. Lucas, bem-vindo, como está você? Obrigado. Olá, bom dia, querido Mauro, bom dia, Bom camaradas, dia, todo mundo que bom está dia. nos vendo aí no Manhã Brasil. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. E vamos lá, né? Temos bastante coisa para conversar hoje. Vamos. Então, o camarada Pitilo, que por sinal, quem fez a ponte para esta amizade entre Lucas e eu foi exatamente o Pitilo, tá? Uhum. Foi exatamente o Pitilo, então tem uma presença. Ele foi contigo para a Coreia do Sul, ele conhece a Coreia do Sul, Do pelo amor de Norte. Deus, desculpa, Coreia Popular, perdão, Coreia Popular, Coreia do Norte, Eu nem né? posso ir no Sul. Pois é, você tá com certeza você não consegue entrar lá. E aí o Pitilo conhece a Coreia do Norte, o Pitilo tem, né, conhece a Rússia, acho que mais a Rússia até, conhece a China, tudo, mas, de certa maneira, foi levado pela mão pelo Lucas, que é o grande especialista brasileiro em Coreia do Norte. E o que eu vi dos vídeos, o que o Pitilo contou é que essa viagem de vocês para lá foi realmente maravilhosa, a viagem. Foi uma nova experiência. É a quarta ou quinta vez que você esteve lá? A minha é a terceira vez. O professor João Terceira Cláudio vez. Pitil foi pela primeira vez. Isso, o Pitilo foi a primeira vez. Como é que foi essa viagem de vocês lá? O Pitilo voltou muito maravilhado com a Coreia. Muito maravilhoso, muito maravilhado com a Coreia Popular. Bom, foi uma viagem fantástica. Nós, como Instituto PECTU, para quem não lembra ou ainda não se acostumou ou não ficou sabendo, o antigo Centro de Estudos da Política Songun agora é Instituto PECTU, nós trocamos de nome. Então, nós fomos pela terceira vez na Coreia, mandamos a delegação pela terceira vez, num espaço aí de 8 anos, né, passados 8 anos desde a nossa primeira visita, e esse ano nós fomos convidados para participar dos festejos em honra dos 80 anos de aniversário de fundação do Partido do Trabalho da Coreia, que foi fundado em outubro de 1945 pelo presidente Kim Il-sung. E, por razão disso, os coreanos organizaram uma série de comemorações de gigantesco porte no país e também um Uhum. seminário internacional sobre a ideia Juche, que é socialismo coreano, né? Então nós fomos convidados a montar uma delegação em nome do Brasil, junto com outras organizações do Brasil. Nós fomos junto com principalmente os camaradas do Centro de Estudos da Ideia Juche, aqui do Brasil, e também, além de nós, que somos pesquisadores, estudiosos sobre o país, também tínhamos parlamentares brasileiros que estavam presentes lá na Coreia para apoiar, né, o Partido do Trabalho da Coreia. E aí, nesse período, nós ficamos 11 dias no mês de outubro lá. Durante esse período, nós visitamos uma série de lugares, né, na cidade de Pyongyang, participamos de eventos importantes, como o Seminário Internacional. Eu fiz um discurso nesse seminário, primeira vez que o Brasil faz um discurso nesse seminário depois de um longo período. Não sei por qual razão nós ainda não tínhamos organizado isso, mas esse ano deu certo, representei o nosso país lá, tive uma intervenção bem contundente em relação a qual é a posição dos brasileiros em relação ao desenvolvimento do socialismo na Coreia, né? Nossa posição de apoio, solidariedade, inspiração na Revolução Coreana para produzir no nosso país uma movimentação no sentido de troca, né, de câmbio da nossa realidade, marcando também uma posição de lembrar e de exaltar toda a solidariedade que o Partido do Trabalho da Coreia sempre prestou aos movimentos de libertação nacional no mundo inteiro e os movimentos Uhum. antifascista e anticolonial, citando, é claro, a questão hoje muito latente, a questão de Israel e Palestina, né? Então, foi uma intervenção que eu creio que foi muito importante. Nós, no Instituto PECTU, em breve, vamos publicar um vídeo completo, junto com o texto do discurso, e além de participar do seminário e fazer as visitas aos museus, às fábricas, escolas e outros espaços públicos da Coreia, nós também participamos de 3 grandes eventos que foram assistidos pelo próprio líder, o camarada Kim Jong-un. O primeiro foi um grande espetáculo de massa no estádio 1º de Maio, que é o maior estádio do mundo, lugar para 150 mil pessoas, que Uau. leva esse nome em homenagem ao Dia do Trabalhador.
Nesse estádio, nós participamos de uma série de eventos que eram, na verdade, algo como uma série de apresentações orquestradas, né? Então, as pessoas tinham uma sincronia impressionante no gramado do estádio, fazendo danças, malabarismos. Tinha um grande painel de fundo com 30 mil crianças segurando, sentadas lá nos espaços, né? Cartazes coloridos que formavam um mosaico impressionante. Tem nas minhas redes sociais posts sobre isso. E também no dia 10 de outubro nós participamos de um desfile militar na praça principal do país, um desfile impressionante. Nós podemos gravar o evento inteiro, vimos a passagem das tropas norte-coreanas que lutaram na cidade russa de Kursk, libertando-a da ocupação fascista ucraniana. Vimos a passagem dos mísseis balísticos intercontinentais nucleares que os coreanos desenvolveram ao longo dos últimos anos, e ficamos sentados muito próximos do líder Kim Jong-un, que passou pertinho da gente, deu um tchauzinho, também tem vídeo sobre isso nas minhas redes sociais. E no outro Legal. dia, nós também participamos de um terceiro grande maior evento, que foi um tipo de carnaval coreano, um desfile de carros alegóricos, de povão mesmo na praça principal, uma verdadeira celebração em homenagem aos 80 anos do partido, seguida por uma marcha das tochas, né? A cidade inteira foi apagada e as pessoas, né, milhares e milhares de jovens passavam com tochas, pegando fogo na mão, formando figuras no chão da praça, numa verdadeira demonstração de unidade, de disciplina, de fervor revolucionário. Importante dizer que dessa viagem a gente ficou muito claro, já era para mim, mas para o professor João, que era a primeira vez, e para os camaradas que foram conosco, Adriano e Eduardo, era a segunda vez deles, ficou muito claro para todos nós, apesar de alguns serem veteranos e o professor João pela primeira vez na Coreia, de que a Coreia é uma sociedade que constrói o socialismo na direção do comunismo. E isso é exaltado, explicado a todo momento, né? Não é uma vergonha dos coreanos falar de socialismo, algo assim, pelo contrário, eles têm um orgulho muito grande do processo político deles, e a gente também pôde ver como que as pessoas estão vivendo, né? O povo comum na Coreia está vivendo. A gente participou desses grandes eventos, que são, claro, demonstrações ali do auge, né? Do Estado, né, do poder do Estado, da unidade das massas, mas também a gente participou de coisas do dia a dia, né, visitando espaços lá na Coreia, visitando museus e conhecendo bastante sobre a história do país, e também passeando pelos lugares comuns. Nós fomos a uma cervejaria, nós visitamos uma avenida que foi recentemente construída para a população, né? A gente visitou esses espaços e foi realmente uma oportunidade muito incrível para a gente de estar presente em um momento histórico importante, dos 80 anos do Partido do Trabalho da Coreia, e também de, mais uma vez, marcar a presença do nosso Instituto PECTU, que é uma das instituições, não a primeira e não a pioneira, mas uma das primeiras e uma das pioneiras aqui no Brasil em estudo e disseminação da Coreia. Então foi realmente uma coisa bem significante para a gente. Nós trouxemos inúmeras imagens, filmagens, estão tudo... Olha só. Eu postei já por volta, Mauro, para você ter uma ideia, por volta de 500 imagens e vídeos da viagem. Tá nas minhas redes sociais. Eu tenho visto lá no seu perfil no X e no Instagram. Isso, pois é, nós temos feito conteúdo bastante sobre isso, mas só me aproveitando uma pequena janela, duas questões, eu coloquei aqui no meu arroba, né, o camarada underline Rubio, estou colocando isso porque a gente sentiu que, infelizmente, os conteúdos não chegaram suficientemente nas pessoas, né, o algoritmo realmente está nos traindo, não está entregando, e também marcar aqui, falando de algoritmo de redes sociais, né, minha solidariedade ao camarada Tiago, né, que é o conhecido chavoso da USP, que também teve as redes sociais apagadas, tal qual eu e o camarada Jones Manuel, né? Nós tivemos isso aí em meio do ano, agora é a hora do chavoso. O professor João Cláudio Pitilo também teve o seu canal do YouTube apagado, até agora não houve uma movimentação lá do YouTube para retomar o canal dele, é gravíssimo, ele tem gravado os programas aqui, no canal do Jones Manuel, inclusive uma iniciativa muito legal, mas a gente tem reparado que nesse momento de extremo trumpismo, né, por assim dizer, nós estamos tendo as contas dos camaradas, dos produtores de conteúdo, das pessoas, né, revolucionários mesmo, apagados e censurados, o que já era previsto. É claro que isso não anula a nossa luta, né, não nos faz fracos. A gente tem luta fora das redes sociais, mas as redes sociais hoje, como um meio de penetração muito grande, né, na massa trabalhadora, é um fronte de batalha que vale a pena lutar, né? Então é realmente importante que nós prestemos nossa solidariedade
a gente lute para que sejam retomadas essas redes construídas, né, com muito ardor ali, um trabalho árduo, difícil de chegar a muitas pessoas quando se produz um conteúdo sobre esse, Sim. mas principalmente que nós pensemos, né, sobre justamente os meios que temos utilizados, se não já chegou a hora de nós produzirmos talvez algo nosso, né, ou de tentar avançarmos em um novo nível de Legal. trabalho para tentar salvaguardar esses conteúdos que são caros, são conteúdos Sim. inéditos, muitas das vezes, importantes na educação das massas brasileiras, e que podem estar a apenas um clique, né, de uma Big Tech de serem totalmente destruídos e Sim. permanentemente perdidos. Incrível isso, né, Lucas? Eu estava conversando, quem foi que entrevistei aqui, não lembro agora, que disse isso, que é impressionante que dos 4, né, o BRICS, vamos lembrar, né, o BRICS surgiu como BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China, são os 4 países fundadores do BRICS. Só o Brasil está na mão das Big Techs dos Estados Unidos. Os outros 4 países, e aí você vai falar, o Pitilo já antecipou, mas eu quero que você fale com a gente mais sobre as redes sociais na Coreia. Os outros 4 países, Rússia, China, Índia, gente, a Índia, hein, né, tem suas próprias plataformas, suas próprias Big Techs e suas próprias redes sociais. Nós estamos comendo na mão do Trump, cara. Impressionante. Exato. Exatamente. Isso realmente é bem grave, né? E nós passamos por isso também, porque o camarada deve se lembrar, e todo mundo que assiste aqui no Farol Brasil, que já acompanhou a gente em algum momento falando sobre a Coreia, já deve se lembrar que o antigo Centro de Estudos da Política Songun tinha uma conta com quase 30 mil seguidores no Instagram, que também foi permanentemente apagada, né? Permanentemente apagada. Perdemos aquela conta, e para a gente é muito difícil recuperar o fôlego de uma conta que tinha 8 anos de idade, foi construída a duríssimas penas, né? Afinal de contas, o nosso Uhum. trabalho de solidariedade à Coreia não é um trabalho remunerado, né? Nem queremos que seja, mas é um trabalho militante, um trabalho que não existe nenhum tipo de patrocínio, né? De aporte, de auxílio financeiro ou de logística nesse sentido. Então, realmente foi muito difícil. A gente está agora lentamente tentando reconstruir a rede do Instituto PECTU, realizando algumas reformas nas nossos meios de comunicação, mas a gente sofreu bastante com a censura e assim, Mauro, é muito sintomático, né? Porque nós fomos à Coreia mostrar o país sob uma óptica muito mais realista, porque você sabe muito bem que há pessoas que vão para a Coreia, gravam tudo e distorcem, né? Vêm aqui para o Uhum. Brasil, distorcem tudo, dizendo que tudo que está sendo visto lá na Coreia Popular é encenação, é gravado para você tirar foto e dizer que é assim, que as pessoas são atores, que as casas são de papelão, que a comida não existe, que tudo é uma ditadura e tudo mais. Então a gente não vai fazer essa palhaçada, né? Até porque são 8 anos de trabalho firme e forte em solidariedade da Revolução Coreana, uma revolução anti-imperialista, anticolonial, antifascista, socialista, revolucionária. E aí a gente então vai para a Coreia, produz esse conteúdo, um conteúdo que eu considero de altíssimo nível, porque a gente realmente Uhum. grava ali sem nenhum tipo de privação. Nós filmamos absolutamente tudo, fotografamos, fomos a vários lugares, trazemos isso para o Brasil em primeira mão. É uma viagem difícil, né? Não porque a Coreia proíbe as pessoas de irem lá, mas é porque é uma viagem para um lugar muito distante do nosso, uma viagem, infelizmente, muito cara, né? Não existe ninguém nos patrocinando em relação a essa viagem, ao outro lado do mundo, 18 mil quilômetros de distância, é necessário ficar ausente do país muito tempo. Todos nós temos responsabilidades acadêmicas, profissionais, familiares e pessoais, então a gente abre mão disso. Foi praticamente o mês de outubro inteiro que nós ficamos fora, então é uma coisa difícil, a gente reconhece. E aí todo esse conteúdo ou é totalmente apagado pelas redes sociais Uhum. ou não consegue chegar até as pessoas. Por isso que eu estou aqui sempre que possível em algum lugar com grande alcance, como é aqui o canal e o programa Amanhã Brasil, o canal do camarada Jones Manuel, pedindo para as pessoas um auxílio nesse sentido, de acessar as nossas redes. Como eu falei, 500 fotos já publicadas sobre a viagem, né? 11 dias lá na Coreia, uma série de coisas que a gente publicou que considera importante, infelizmente não estão chegando nas pessoas, mas em breve nós vamos Legal. publicar mais. Ó, só fazendo um parênteses aqui para fazer um comercial socialista ou comunista, tá aqui. Esse é o perfil do Instituto Isso. PECTU, Instituto PECTU Brasil, no X. Vocês têm também um perfil no Instagram, né? Isso, temos o do Instagram, ele está sendo reconstruído agora, Ah, porque a tá, gente perdeu a antiga conta, né? Então nós tá. estamos reconstruindo o nosso Instagram. As redes ainda estão um pouco desatualizadas, nós estamos tentando aí fazer uma reforma
assim, lentamente, porque é o nosso passo, infelizmente não há muitas pessoas, né, colaborando conosco, então nós estamos fazendo aí uma troca, né, do CEPS-BR para o PEC-TU, ainda nesse processo de transição, e em fase de botar lá os conteúdos que nós produzimos de forma mais, assim, profissional. Mas no meu perfil que está aqui no meu arroba, já há muita coisa mesmo Legal. sobre a viagem. Nós produzimos aqui um pequeno relatório de viagem aqui no programa do professor João Cláudio Pitil, neste mesmo canal, está chamado Conexão Pyongyang. Quem quiser pesquisar aqui no canal vai achar. A gente fez um relato bem interessante dali. E se me permite, Mauro, eu gostaria muito de exibir um vídeo, que também é um vídeo assim, que eu considero importante, exclusivo, porque foi um vídeo que nós produzimos lá na Coreia. Eu não sei se vai dar certo, porque, sinceramente, camarada, minhas tecnologias são um pouco atrasadas, então pode ser que dê uma certa travada, Vai mas eu lá, vou vamos tentar tentar. exibir para vocês aqui Tenta. um vídeo que é um vídeo da Coreia Popular. Ó, botei aqui o vídeo, deixa eu ver se vai rodar. Acho que o camarada tem que aceitar aí, ou ele está fazendo upload, eu não sei. Deixa eu ver. Enquanto não Ah, não, roda, tá deixa aqui, eu ó, tá explicar aqui, o ó. contexto. Chegou. Aí, perfeito. Ele tá Isso aí. pensando só, mas vai entrar. Esse Pode vídeo falar. aí. Tá rodando. Peraí, parei. Eu parei, peraí. Ok. Deixa eu dar um Tomara que esteja pause rodando nele bem aqui. aí, porque. Fala. Pode falar. Ele dá o Ah, contexto desse vídeo. Pode deixar ele rodando enquanto a gente vê, pode porque esse deixar? vídeo aí, Tá, enquanto eu falo, né? vai. Esse vídeo aí, pode deixar. Esse vídeo foi gravado à noite lá na Coreia. Esse vídeo é uma passagem nossa de carro por uma avenida chamada Hwaseong, um bairro novo que foi construído no último ano, de 2024 para cá. Quando eu fui no ano passado lá, esse bairro não existia, essa rua, não existia esse Não horário, né? acredito. São 10 mil núcleos familiares nesse bairro. Isso é um bairro totalmente novo, com um design diferente. Isso é uma loja de carros, inclusive, que está passando aí agora, bem iluminada e tal. Isso é parte de um plano de reconstrução econômica da Coreia, um tipo de programa de aceleração do crescimento coreano, não? Um PAC norte-coreano, por assim dizer. É um programa de construção de 50 mil habitações. Esse aí é a quarta fase, a terceira, quarta fase desse plano. É uma avenida que foi entregue, todos esses apartamentos, esses prédios que a gente está vendo aí, não são escritórios, não são empresas, não são privados, nada disso não. Isso aí é público, estatal, e são moradias, vivendas, que são entregues gratuitamente para a população. Então, a moradia na Coreia socialista, na Coreia popular, é um direito do cidadão, é um dever do Estado. Então, as pessoas não pagam aluguel, não pagam impostos por moradia, não existe comprar um apartamento ou uma casa. Tudo isso é fornecido pelo Estado, e isso foi construído numa área onde antigamente tinha um bairro muito antigo, o bairro foi então destruído e construíram esse novo bairro por cima e realocar as famílias de volta para esse lugar. Importante dizer que esses apartamentos são entregues sem cobrança de nenhuma taxa, com os móveis dentro, o consumo de energia elétrica não é cobrado, nem o de água. Então, realmente é um passo assim de revolução, né, de um nível de sociedade que o Brasil, com capacidade de realizar algo talvez até maior do que isso. Não sei se eu voltei. Minha internet está um pouco ruim. Olha aí a CIA sabotando a gente aí, ó. É. Realmente, ó. É que eu Agora eu acho que voltei. entrar você e o vídeo ao mesmo tempo tá dando essas travadas aqui, mas tá dando, é fantástico, cara. Tô muito chocado com isso. E Realmente outra coisa muito. importante, camarada, é que o seguinte, o pessoal fala que a Coreia não tem energia elétrica, né? Diz que a Coreia não Aham. tem luz, aí o pessoal mostra uma foto falsa que existe do país, supostamente visto por satélite à noite, que não tem luz nenhuma. E aí a gente está vendo, olha só, como é que um bairro para 50 mil famílias, ou seja, só essa avenida que nós passamos tem 10 mil famílias, como que um bairro dessa magnitude seria construído sem energia elétrica, né? Os prédios, alguns deles têm 30, 40 andares. Como é que se sobe todos esses andares sem energia elétrica para mover os elevadores? Então, realmente, a gente tem visto que esse tipo de construção nova
Primeiro, é importante porque mostra a atenção do Estado coreano às massas, isso é uma necessidade básica das pessoas, moradia, e o Estado coreano está providenciando isso. E outra coisa, isso é uma demonstração clara do desenvolvimento econômico da Coreia de hoje. Na Coreia, que é no Ocidente erroneamente classificada como um país muito pobre, um país miserável, um país sem tecnologia, parado na era da pedra lascada, a gente está vendo aí por um brasileiro, né, que gravou isso, não recebo nada para fazer isso, não recebo nenhum tipo de financiamento, importante dizer, gravei isso aí para mostrar que, olha só, os coreanos têm sim, isso aí foi construído totalmente por eles, né? Nenhuma empreiteira internacional construiu isso. Isso aí é construído por eles, o exército participa da construção, lá nessa ideia de união exército-povo, então o exército participa da construção desses prédios, isso envolve uma engenharia fantástica, então existe um corpo técnico na Coreia muito bem formado, a educação da população é priorizada pelo Estado, né? Então você tem lá uma série de engenheiros, de técnicos de várias áreas para construir isso, é necessário muita matéria-prima, né? Matéria-prima como aço, como diversos tipos de metais, concreto, né? E diversas outras coisas que os próprios coreanos produzem por conta própria. Então isso que nós vemos essa avenida inteira nesse vídeo aí, que eu estou mostrando para vocês, é uma demonstração da força do socialismo coreano autóctone, né, de autossuficiência, como eles chamam, né, ser autossustentável, uma produção nacional, soberana, para o povo. E, para quem acha que isso é uma coisa que só existe na capital, importante dizer que durante esse período que nós estivemos lá, nós também aprendemos sobre uma política chamada 20 por 10, que é uma política que já está sendo implementada já faz um tempo. Eu cheguei a mencioná-la aqui em outras participações que eu tive, mas esse ano a gente teve uma aula, né, sobre esse assunto, e aí essa política 20 por 10 consiste em desenvolver ao longo de 10 anos 20 cidades do interior no mesmo Olha nível só. de desenvolvimento técnico que a capital. Então existe na Coreia um É reconhecimento isso que de a que o gente viu aí interior agora, realmente né? tem um descompasso. Então, a ideia é pegar esse tipo de bairro, que é um bairro modelo, e replicá-lo em 20 cidades interioranas que são consideradas as mais atrasadas. Então, eles querem elevar o nível da infraestrutura e da qualidade de vida das pessoas do interior ao mesmo nível das grandes cidades. Então, isso é importante, essa política 20 por 10, porque mostra que existe uma grande movimentação interna na Coreia, com um novo ímpeto de desenvolvimento econômico, uma Impressionante. nova política de desenvolvimento econômico, mostra que os coreanos, diferente do que muitas pessoas dizem aqui no Ocidente, não tem problema nenhum em enxergar que realmente existe um descompasso de desenvolvimento entre a cidade e o campo, e que o Estado está realmente trabalhando. Algumas pessoas dizem que todo o orçamento do Estado coreano é para produzir armas, né? Não, né, o Estado está trabalhando justamente para incrementar e melhorar a qualidade de vida da população. Um exemplo disso é que ontem foi inaugurado numa cidade interiorana da Coreia, chamada Kandong, um dos maiores hospitais do país. Um hospital moderníssimo, existem várias fotos aí que foram divulgadas na mídia da Coreia. Isso não chega no Ocidente porque, né, eu digo, quer dizer, isso chega no Ocidente pela internet, mas o Ocidente não noticia esse tipo de coisa, né? Uhum. Então foi construído um grande hospital inaugurado ontem na Coreia, né, dia 18, dia 19, quer dizer, de novembro, foi inaugurado lá na Coreia um hospital numa região interiorana, que é um dos novos hospitais que estão sendo construídos nessas 20 cidades que estão sendo reformadas, reconstruídas e reinauguradas. Algumas delas já estão prontas. A gente conversou aqui, Mauro, não sei se você vai lembrar disso em outro episódio, sobre a Coreia, sobre aquela cidade Onsan, que virou um grande resort Sim, turístico, falamos disso. né, Uhum. para o público interno da Coreia. Esse é um exemplo da política 20 por 10. Falamos dela, né? Mostramos aí algumas fotografias e Foi. tudo mais. Lembro. Então, assim, de Sim. fato, a Coreia é um país que hoje é um país com seus problemas, óbvio, né? Tem seus problemas de economia, principalmente por conta do bloqueio econômico, tal qual Cuba passa, a Coreia também passa esse tipo de bloqueio imposto pela ONU, pelos Estados Unidos. Mas o bloqueio, ainda assim, por ser muito pesado, limita a Coreia, mas ainda assim é possível contorná-lo, né? E os coreanos têm conseguido de alguma maneira contorná-lo muito bem, até porque atualmente com outras alianças sendo formadas no mundo, a Coreia tem surfado nessa onda também. Mantém ótimas relações econômicas com Cuba, com o Vietnã, com o Irã, com a China e atualmente principalmente com a Rússia, né? Que tem sido, consequentemente, um importante motor de desenvolvimento e de cooperação com a Coreia e tem dado a ela um novo campo
de trabalho, uma nova área, né, de manobra que antes estava um pouco fechada para ela. Se o camarada tiver alguma pergunta ou quiser resgatar do chat alguma questão sobre a viagem, alguma questão que as pessoas Vamos possam falar ter, sobre ou isso. quiser algum tipo de relato, por favor, sintam-se à Vamos vontade. fazer. Vamos fazer sim. Deixa eu ler então o que chegou aqui. A Paula Starling, mandando o apoio dela, virou nova membro aqui com a gente, obrigado. O Ministério Imaginário. A palavra web comunista, usada com deboche pela extrema-direita e pelos governistas, é uma forma desonesta e autoritária de dizer que nós não estamos autorizados a defender nosso projeto político. 2025, todo mundo usa internet. Vamos falar sobre isso lá na Coreia também. A Rafa Martins dizendo. Clara, sobre o vídeo que você mostrou, claramente são atores disfarçados de prédios. Legal. Exatamente. O pessoal fala muito isso. Aglaé pergunta, como é que é as fontes de energia na Coreia? Petróleo, solar, nuclear? Perfeito. Olha só, boa pergunta essa. A energia é uma questão importante para a Coreia, porque é um país que sofre com um problema de geração de energia. O seu território é muito propício para a energia hidrelétrica. Boa parte da matriz energética da Coreia do Norte, da Coreia Popular, é hidrelétrica. Não à toa que no próprio brasão do país, o símbolo nacional, há uma hidrelétrica, né? Os coreanos ainda usam algumas usinas de carvão que estão tendo uma urgência de serem eliminadas, né? Porque as usinas de geração de energia por carvão são terríveis, são horrorosas, são verdadeiros venenos, né? Que vários países do mundo estão buscando eliminar, e a Coreia está incluída nisso. Então está havendo uma progressiva substituição. Existem campos de placas de energia solar. A energia solar hoje é muito popular na Coreia, muitas pessoas têm placas de energia solar nos seus apartamentos, no telhado de suas casas, isso é nítido, 5 minutos andando por Pyongyang você consegue ver, nas cidades do interior é ainda mais evidente, né, os telhados das casinhas, porque Pyongyang é uma cidade muito grande, então os prédios dominam o ambiente, né, mas no interior, quando as casinhas térreas ainda existem e resistem hoje em dia, você consegue ver nos telhados muitas placas solares. E a energia nuclear é uma questão interessante, porque a Coreia, apesar de ser um país que domina totalmente a energia nuclear, ela tem utilizado até hoje para a questão militar. Então, ela domina enriquecimento de urânio para a produção de armas nucleares, mas a Coreia, ou a gente também teve essa informação nessa viagem que nós tivemos, a Coreia está preparando para, a partir do próximo ano, construir um parque, né, com plantas nucleares de geração de energia, que, na minha sincera opinião, até porque eu sou engenheiro, ou sou formando, né, em engenharia nuclear, estou me formando nesse ramo, então é claro que eu vou dar uma puxada para o meu lado. Né? Na minha opinião, é um meio de energia que para a Coreia seria muito ideal, porque já é uma tecnologia que eles já dominam, uma tecnologia que precisa de pouco espaço físico para geração de muita energia, e dado o tamanho da Coreia, que é pequeno, e a população também relativamente pequena, 25 milhões de pessoas, algumas centrais nucleares como uma fonte confiável de energia, uma fonte que não para de produzir independente da condição climática, independente da quantidade de água, independente da estação, a energia nuclear está lá 24 horas por dia sendo produzida, é um meio muito propício, na minha opinião, para ser um grande sucesso na Coreia. Então eu espero que realmente eles produzam, né, fabriquem lá seus próprios reatores, né, ou consigam, com a Rússia atualmente, que é uma grande parceira, produzir e construir usinas nucleares, plantas nucleares, que eu acho que seria um alívio muito grande. Né? A energia é um assunto importante, porque a energia é a água que uma planta precisa. A água é o que faz a planta crescer. Né? Então, a energia é o que faz uma sociedade se desenvolver para construir novas fábricas, cidades, para você ter mais pessoas no seu país futuramente, para as famílias crescerem, você precisa de energia. Você precisa manter os aquecedores ligados, no calor os ar-condicionados, as pessoas precisam desfrutar de uma vida confortável. Tudo isso envolve produção de energia. Né? Então, realmente, a energia é um dos motores do desenvolvimento do país, não à toa que a União Soviética, na década de 20, já tinha como prioridade a eletrificação do país, e foi um grande sucesso, tanto é que na década de 30 e 40 já era uma superpotência global industrial. Então, a Coreia também segue nessa busca, né, por sua matriz energética independente, soberana, e eu sinceramente espero que eles resolvam essa demanda muito em breve, porque é algo assim que eu acho que é urgente os coreanos resolverem, um problema bem grande deles. Sim. O Lenin dizia, né, que a revolução é eletrificação. Isso nos anos 20, hein? Eletrificação. Né? Então é isso, a Perfeito. revolução é energia também, energia barata, isso é fundamental e sustentável.
atualmente. Olha, tem questões aqui em relação a ir viajar para a Coreia. Deixa eu mostrar aqui. O camarada André do Normads Raiz quer ir para a Coreia Popular. Alguma recomendação para quem quer ir? A Flávia Paiani apresenteou aqui com uma assinatura nossa. O Jundaí Abdon. Salve, Mauro e camarada do Farol, camarada do Brasil. Nós temos o melhor Rubio. Temos o melhor O Rubio. nosso é maior que o deles. Esse sobrenome aí. Sei não. Valeu, Você não é Abdon. parente do Marco Rubio, não, né? Bom, eu não sei, né? Porque esse Rubio aí é espanhol, né? Eu É não lembro espanhol, muito né? bem da onde vem o Marco Rubio, mas é uma tristeza, né? Porque, pô, o cara roubou meu sobrenome. É. Mas, Ó, em Amaro, olha só, relação só para responder rapidamente a questão aqui, da ó, só viagem. mostrando, antes de você responder, o pessoal da Estrela Vermelha, que é nosso parceiro aqui, tem um pacote para a Coreia do Norte, tá? Mas que está suspenso. A fronteira coreana, acho que ainda está fechada, você esclarece já para Tá nós. fechada. Está fechada para o turismo, mas eles têm um pacote pronto assim que reabrir. Você pode viajar lá pela Estrela Vermelha, a agência que é parceira aqui do canal, que é pela Estrela Vermelha que o Jones está viajando lá para o Vietnã agora. Fala, possibilidades de viagem para a Coreia. Não, a fronteira está fechada, né? O país desde 2020 está fechado por conta da questão pandêmica. Eles tiveram um grande problema em relação a isso, né? Em 2022, uma grande onda de Covid lá. Foi uma coisa assim realmente muito grave. E por razões internas, razões que sinceramente eu acredito que só eles possam explicar melhor e entender qual é a lógica, o país segue fechado para o turismo. Atualmente eles têm focado bastante no turismo dos estrangeiros no geral. Ó, o único país que hoje visita, o único passaporte que hoje entra tranquilamente na Coreia a qualquer momento para o turismo é o passaporte russo, né? E existe uma onda gigantesca de russos na Coreia hoje, por conta da aliança formada no ano passado entre Rússia e Coreia Popular. Então, hoje em dia, o turismo está aberto aos russos, mas ainda não está aberto para as demais pessoas. Como nós fomos como uma delegação, né, com um caráter acadêmico, político, nós fomos convidados, então não houve problema nenhum para a gente entrar, mas das demais situações ainda é necessário aguardar, né, o turismo não foi reaberto, a não ser que você tenha passaporte russo, aí você pode ir tranquilamente, e lembrando que é necessário fazer, como você mencionou, a questão da agência, né, é necessário fazer previamente uma compra de um pacote de viagem com uma agência, a Coreia é um país com umas certas peculiaridades, porque é um país em guerra, nós não podemos esquecer isso, é um país 80 anos em guerra contínua, então é necessário certa precaução, e por isso a entrada de estrangeiros demanda certa atenção dos coreanos, então é necessário estar lá com uma agência de turismo, você não pode sozinho ir do nada para a Coreia e andar sozinho dessa maneira, isso não vai funcionar dessa maneira, né? País diferente do nosso, com um contexto diferente do nosso. Só uma coisa aqui que eu gostaria de comentar, não tem nada a ver com a viagem, mas reforçando que a questão da energia nuclear é uma questão sobre a segurança dela, ou a viabilidade dela já é um papo superado, né? É uma questão assim encerrada, né? Não há nenhum tipo de perigo grave da energia nuclear, a radioatividade não sai vazando das usinas, as usinas nucleares não explodem, não são bombas relógio, não prejudicam a vida de ninguém. Acho que a gente tem que deixar de lado alguns tipos de preocupações que são bastante assim movimentadas pela mídia, né? É a coisa o espírito de Chernobyl que vive até hoje, o pessoal achando que Chernobyl foi uma coisa da normalidade quando foi um erro humano, né? Gravíssimo, inclusive, que teve suas consequências. De fato, é uma das grandes manchas terríveis da história da energia nuclear, mas a energia nuclear é uma fonte confiável, cientificamente confiável. Existe mais de 70 anos que você produz energia nuclear do mundo, e comparado a todas as demais matrizes energéticas, é a mais segura para os seres humanos e é a que menos mata pessoas ou já matou pessoas na história da humanidade. Né? Devemos ter muita preocupação em relação, por exemplo, às energias de combustível fóssil. Essas sim estão matando as pessoas aí, né? Os estudos recentes mostram que o número de seres humanos que vão morrer nos próximos anos de câncer de pulmão, por exemplo, por conta da má qualidade do ar, e grande parte por conta das indústrias, né, de produção de energia a carvão, é gigantesco, o número vai crescer de pessoas morrendo por conta das fontes de energia
de combustível fóssil, né, sejam elas quaisquer, como diesel, geradores e tudo mais. E também a energia hidrelétrica é uma coisa que às vezes a gente acha que a energia é totalmente limpa e se esquece que a energia hidrelétrica, para ser produzida, é necessário você inundar uma quantidade de terra gigantesca para produzir uma reserva de água, né, para ter a queda d'água para mover as turbinas. E nisso aí você destrói floresta, você tem que realocar populações indígenas em relação ao Brasil, que eu estou dizendo, né? Você tem que movimentar uma população inteira para outro lugar, e a floresta que é inundada, a área que é inundada, quando morre, né, porque virou fundo do lago lá da reserva, aquilo ali solta uma quantidade de gases na decomposição do material Uhum. orgânico, que coloca a energia hidrelétrica, infelizmente, como uma das que suja o meio ambiente também. E a energia nuclear não entra nesse âmbito, Sim. né, nesse sentido. Então, só para deixar esclarecido, para não parecer que a gente está vindo aqui, né, falar de uma coisa que a gente está, de um modo irresponsável, defendendo, né? Sim. Existe um embasamento para isso. Lucas, então vamos continuar um pouco nesse parênteses sobre a questão da energia nuclear. Acho que tem uma coisa ali que vem dos anos 50, 60, 70, 80, 90, que é esta visão da energia. Porque a visão da energia nuclear para a opinião pública ficou atrelada até hoje à ideia da bomba atômica, né? Da bomba nuclear. Então sempre tem essa questão. Inclusive, você tem aqui na América Latina o Tratado de Tlatelolco, que diz que a América Latina é uma região livre de armamentos nucleares. O Brasil, o presidente Lula, por exemplo, arrepende-se amargamente do Brasil integrar esse tratado, porque a rigor hoje já se sabe, né? É um tratado que os Estados Unidos impôs para nós aqui, porque ele não quer ninguém com armamento nuclear, exceto ele aqui na região. Então, bom, de armamento nuclear falamos no segundo momento. No primeiro momento, você acha que a energia nuclear é uma alternativa viável? Seria possível para o Brasil? Para o Brasil, sim, com certeza. O Brasil é um país, como você muito bem mencionou, Mauro, que desde a década de 70 investe na área nuclear. O Brasil é um país singular no mundo em relação à energia nuclear. Por quê? Para a produção de energia através da matriz atômica, é necessário que dentro de uma usina, né, dentro de uma planta nuclear, você tenha lá um elemento natural, que é o urânio, Aham, sendo processado por um reator para gerar uma série de reações que, na verdade, de modo muito simples, aquecem água. Essas reações do urânio aquecem água, e esta água quente, né, vira vapor, e esse vapor gira turbinas que geram energia elétrica para a gente. Basicamente, o funcionamento, grosseiramente falando, de uma usina nuclear é essa: uma panela de pressão, o vapor dela vira as turbinas, que temos energia transformada nisso então. Mas para você alimentar esses reatores, é necessário você ter o urânio enriquecido, que a gente chama, que é uma concentração de um certo isótopo do elemento natural urânio que é propícia a essas reações de fissão nuclear, ou seja, a gente quebra o núcleo atômico do elemento natural urânio. Com esta quebra, há geração de calor que aquece a água, que vira vapor, que vira uhum. turbina, que faz energia. A produção de urânio enriquecido é um segredo que pouquíssimos países do mundo têm. O Brasil é um deles. Nós deveríamos estar debatendo a capacidade brasileira de enriquecimento de urânio em todas as mídias, em todos os lugares, o máximo possível. Por quê? Os países que possuem essa tecnologia se orgulham disso, investem nisso, publicamente, a todo momento, colocam isso como uma cartada importante na geopolítica. E o Brasil, lamentavelmente, como nós sabemos, em relação a tudo, tem a capacidade, mas prefere ignorá-la ou até mesmo pisotear suas próprias conquistas nacionais. Nós temos uma pessoa no Brasil, que é o Almirante Otton, uma pessoa que foi na Uhum. década de 70 e 80 o responsável por um centro de pesquisa nuclear chamado Aramar, que fica no interior de São Paulo, na cidade de Iperó, um projeto que foi comandado por ele, mas misturava a Marinha do Brasil e as universidades públicas, especialmente a USP, a UFRJ, o FMG, um grupo técnico de brasileiros altamente capacitados, brasileiros, aí, pô, difícil falar brasileiros patriotas, porque infelizmente a palavra patriota virou uma coisa estranhíssima Sim. hoje, né, mas assim, brasileiros mesmo, né, de verdade, que com nossas próprias mentes, com nossas próprias capacidades,
desenvolveu lá na década de 70 e 80 um método que só o Brasil tem, que é o enriquecimento de urânio por ultracentrifugação magnética, que é uma tecnologia, assim, realmente inovadora, que poupa uma quantidade absurda de energia para o enriquecimento de urânio. Então, por que eu estou contando essa pequena história falando isso? Para o Brasil é viável, porque se nós não fôssemos capazes de fazer isso, eu diria para você sinceramente, Mauro, isso é uma loucura. Porque comprar isso do exterior, ou seja, o urânio já enriquecido, é uma coisa caríssima. Alguns países no mundo possuem usinas nucleares, mas não são produtores de urânio. Eles compram tudo do exterior e eles pagam caro por isso. Mas os países que já detêm a tecnologia e já possuem a cadeia de produção e logística interna tiram grandes benefícios disso. É o caso da França. Perfeito. 70% da energia consumida na França hoje em dia é energia nuclear. É produzida na França. Sem claro, histórico de acidentes, né? sem histórico de acidentes. É claro que uma parênteses importante em relação à França, né? Nós, como comunistas, socialistas, progressistas, nós não podemos ignorar alguns eventos importantes. O parêntese da energia nuclear na França é o seguinte: a França produz energia nuclear, isso é muito bom porque a gente mostra que a França é um exemplo para o mundo. Não que o mundo inteiro tenha que ter 70% da matriz nuclear, mas é um exemplo de que, como você muito bem disse, o histórico de acidentes é zero, a energia nuclear é segura. A França, um país considerado de primeiro mundo, confia na energia nuclear. Mas não podemos esquecer que o urânio que alimenta os reatores na França e que mantém o povo francês com energia elétrica é o urânio roubado da África. É um urânio sequestrado dos povos da África, das antigas colônias francesas. Isso é importante dizer. As minas de urânio francesas na África são coisas tenebrosas. Tá? Não estou querendo deslegitimar a questão da matriz energética, mas a gente também não pode simplesmente defender isso, né, esquecendo isso. Então, não podemos, em relação à França, esquecer isso. Importante dizer, né, nós temos lá na Burkina Faso, atualmente, um movimento muito importante, né, pelo presidente Ibrahim Traoré, que tem nacionalizado os recursos naturais de Burkina Faso, tem reconduzido o país a um caminho progressista de combate à fome, de combate a uma série de mazelas sociais, e isso desagradou imensamente a França, até porque a França tinha interesses coloniais sobre Burkina Faso e outras regiões da África. Mas voltando aqui, então por que é viável para o Brasil? Mas deixa eu entender. O que você está dizendo é que a energia nuclear é uma energia segura e ambientalmente sustentável, é isso? Ambientalmente sustentável, porque o que acontece, olha só, a energia nuclear, diferente de outras, ela não precisa de um grande espaço territorial, de desmatar uma grande área, ou então de você movimentar uma população. No caso do Brasil, a gente está falando dos povos originários, das populações indígenas, né? Você remover aquelas pessoas para outra área, sendo que elas estão há milhares de anos ali, porque a gente vai inundar aquela área. Você precisa de nada disso. Pra você ter uma ideia, são 3 quilômetros quadrados as nossas usinas em Angra dos Reis. Elas ocupam uma área 3 quilômetros de quadrados. 3 quilômetros quadrados. 3 apenas. Sabe quanto de energia ela produz? 40% de energia que se consome no estado do Rio de Janeiro. É uma área minúscula para uma população gigantesca. Além disso, por que é ambientalmente interessante? Não há nenhuma emissão de gases de efeito estufa ou de gases nocivos na hora da produção de energia nuclear. Nenhuma, porque, como eu mencionei, a produção de energia está concentrada dentro de uma máquina chamada reator nuclear. Então, ali não tem fumaça, não tem nada disso. Então, você só tem ali uma reação nuclear que acontece dentro do reator, a água vira vapor. O que às vezes a usina solta pelas suas chaminés é vapor de água. Inclusive, não é a água radiativa. É a água do sistema secundário, do sistema terciário, que de alguma maneira, às vezes, precisa ser liberado um pouco do vapor. O vapor, de maneira alguma, a parte radiativa entra em contato com alguma coisa. Isso não existe. Isso não existe. Além disso, a energia nuclear é uma energia que em nenhum momento produz algum tipo de som, de ruído que atrapalhe os seres humanos ou os animais. A energia nuclear, diferente de outras, não joga no ambiente nenhum tipo de poluente. Todo o material que a gente chama de combustível queimado do núcleo do reator, que de fato é muito perigoso, é radiativo, é tóxico, realmente mata as pessoas, mas esse combustível, todas as usinas nucleares do planeta cuidam com maior esmero. Esse combustível é reprocessado, reciclado,
volta a produzir energia várias vezes até ser totalmente descartado. Quando é descartado, ele não é jogado no espaço, não é jogado nas florestas, não é jogado no fundo do mar, nada disso. São colocados em depósitos especiais, são uma quantidade pequenininha, tá? Nós não estamos produzindo, nós não estamos falando aqui de uma área, nós produzimos 5 estádios de futebol de área de lixo nuclear por ano. Isso não existe. Acho que se você somar todo o resíduo nuclear que o Brasil, olha que o Brasil produz energia nuclear há uns 40 anos. Se a gente somar tudo que a gente produziu de combustível queimado, que não dá para ser reaproveitado, não deve dar sequer uma área de 1/3 ou 1/4 de um campo de futebol. É realmente muito pequena a quantidade de resíduos. E ambientalmente falando, você também tem a questão de que, por exemplo, você lá na energia eólica, né? Tu tem aquelas pás gigantescas dos cataventos, né? Que aquilo ali pode vitimar muitos pássaros. Outra coisa, a energia solar precisa de uma área gigantesca para você colocar os painéis. E a produção dos painéis? Ninguém para se perguntar sobre isso, né? A produção dos painéis envolve uma série de recursos também da natureza. Então a energia nuclear, é claro que ninguém aqui, eu não estou sendo unilateral de falar que a energia nuclear não tem nenhum contra, tem os seus contras, né? Um deles, por exemplo, contra da energia nuclear é a questão, ambientalmente falando, a questão do própria extração do urânio, né? Por ser um mineral, você precisa de verdade tirar aquilo da natureza. Então você tem que realmente, na produção disso, você tem que desmatar, né? Mas também importante dizer, ninguém está extraindo, que o Brasil tem minas de urânio, né? O Brasil é um dos maiores detentores de urânio do mundo. Ninguém está indo lá pegar urânio na natureza, que o urânio é radioativo, aí você manda o operário botar a mão naquilo e esfregar no rosto. Isso não está acontecendo também não, tá? Até porque o urânio, quando está nessas condições, não chega a esse nível de... Então, muitas das vezes não chega em nível de produzir algum tipo de reação ao ser humano, né? Só depois de enriquecido que realmente ele fica muito perigoso. Então, realmente você tem esse contra, mas mesmo assim, esse contra da energia nuclear, né, da extração do urânio da natureza, ainda assim, o dano causado nesse processo é muito menor, com impacto muito menor se comparado a outras matrizes energéticas, ou então a produção de equipamentos de outras matrizes energéticas ditas limpas, né? Então a gente precisa também pensar que é o seguinte, o RAU, né, o grupo econômico que controla o carvão, o petróleo, é muito poderoso. A gente aprende na escola, as empresas lá, né, as grandes corporações de petróleo pelo mundo inteiro e tudo mais. É claro que elas vão querer demonizar as outras fontes de energia que buscam substituí-las. Então a gente não pode cair no discurso do inimigo, de acreditar que a energia nuclear é ruim sem pesquisar a fundo. Então, não estou dizendo unilateralmente que não existe nenhum contra na energia nuclear, claro que sim. Não estou dizendo que o Brasil tem que construir 1 milhão de usinas nucleares e acabou, a gente tem que substituir toda a fonte pela nuclear, não é nada disso. O que eu estou dizendo é o seguinte, existe um painel de urgência no mundo de hoje, que é um painel da gente rapidamente fazer uma transição energética para fontes de energia que são confiáveis e limpas. Por enquanto, no mundo, a eólica e a solar, infelizmente, não conseguem cumprir essa demanda. São intermitentes, dependem de condições climáticas. A nuclear, não. Pode nevar, pode ser no meio de um deserto, pode ser no alto de uma montanha, pode ser embaixo de um vale, pode estar com calor, chuva. A energia nuclear, dia e noite, vai funcionar. Em qualquer condição, 24 horas por dia. É uma fonte segura, uma fonte que é fixa, ela produz energia de modo ininterrupto, e ela é uma fonte que não emite gases de efeito estufa. Então, por enquanto, a humanidade já tem disponível há 70 anos esta fonte como uma boa forma de transição para, quem sabe, uma futura fonte totalmente limpa. Então, é isso que eu defendo, que a energia nuclear seja incluída nessas possibilidades de fontes de transição energética segura. E sair dessa mentalidade que a gente tem, patrocinada por esses grupos, de que Chernobyl e Fukushima é a realidade diária da energia nuclear. Não são. E para finalizar, só lembrar o seguinte, os criadores da energia nuclear segura, pacífica e civil é a União de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que em 1954, comandada pelo grande cientista Igor Kurchatov, produziu a primeira usina de energia nuclear civil da história na cidade de Obninsk, perto de Moscou. E a União Soviética foi, então, a pioneira e a maior criadora de usinas nucleares de sua época para
democratizar e energizar a sociedade, levar Legal. a energia para todos os cantos do país. Então, se os comunistas começaram isso, quem nós somos, né, como comunistas, para contestá-los nesse sentido e querer contradizê-los? Falei A demais, gente Mauro, tem mas é isso. Não, foi ótimo. A gente tem entrevistado aqui a Clarice Ferraz, aí do Rio de Janeiro também, da FRJ, e ela tem desmistificado para nós esta propaganda de que a energia solar e a energia eólica são seguras, sustentáveis e regulares, né? Ela tem mostrado que a situação não é essa não, né? A Pois é. situação de fato está longe de ser isso, né? Ela falou, inclusive, as áreas desmatadas para colocar as placas de energia solar são áreas enormes, enormes. E não é só a devastação da área, né? Depois da devastação da área, as empresas têm que ficar jogando veneno para não crescer mato de novo ali, porque senão vai cobrir as placas de energia. Então, elas não são essa joia toda que se fala, né? E você está trazendo um cenário bem interessante em relação à energia nuclear. E aí quero completar. Então, a energia nuclear usada por diversos países, desde a França, a Coreia do Norte, a China, a Rússia, aos Estados Unidos, né, a diversos países do planeta, com uma vantagem adicional para o caso brasileiro, né? O Brasil já domina o ciclo, né? O Brasil tem domínio nesta área, não precisa nem se submeter a nem qualquer outro país. Então, para completar esse assunto e na sequência voltar um pouquinho mais sobre a Coreia, a questão, aí linkando Coreia com o Brasil, a Coreia Uhum. do Norte tem, não apenas ela, vários outros países, né, o seu programa de nuclear com fins militares, né? Você falou até do desfile lá, dos mísseis e tudo que desfilaram, né? O presidente Lula, eu me lembro dele ter dito uma vez que no mundo atualmente, se você não tem café no bule, você não manda nada. E para ele, café no bule é exatamente armamento nuclear, né? Como eu disse, o governo brasileiro se arrepende amargamente de ter participado lá no passado desse tratado de Tlatelolco, que estabelece que a América Latina é uma região livre de armamento nuclear, a serviço, na verdade, um tratado que hoje se mostra claramente a serviço dos Estados Unidos. O desenvolvimento de uma tecnologia militar nuclear, você considera fundamental para a soberania do país? Não, com certeza, isso é fundamental. E o exemplo da Coreia Popular é um exemplo, assim, claro de como, de fato, é uma mudança drástica na capacidade de um país representar-se diante da arena global, né, de uma maneira diferente dos demais. A Coreia, importante dizer aqui, a Coreia Popular do Norte, é um país detentor de armas nucleares desde o início dos anos 2000. Essas armas nucleares foram produzidas com capacidade nacional, não foi comprado a tecnologia ou armamento já pronto de nenhum outro país, até porque isso é um tipo de tecnologia que não se vende. A gente acabou de falar aqui da questão da energia nuclear pacífica, né, civil, que falamos que nem aquela tecnologia pacífica é vendida, imagina a militar, né? É impossível você comprar isso. Então, a Coreia teve que desenvolver isso por conta própria. E o que acontece? A Coreia teve que desenvolver a questão do seu armamento nuclear. Muitas pessoas acham que foi um delírio da governança do país, que foi um capricho dos supostos ditadores da Coreia e tudo mais. Mas o que acontece é que a Coreia fez uma leitura histórica muito boa. A Coreia, nos anos 90, quando decide construir um programa nuclear, é uma Coreia que estava observando que, com o fim da União Soviética e de todo o bloco socialista, ela havia ficado isolada. Não tinha mais um cordão de segurança ao seu redor, né, pronto para responder em caso de alguma agressão ou de se solidarizar a ela de alguma maneira, e que ela estava sozinha no mundo, sendo uma nação pequena com poucas pessoas dentro. Uhum. Então a questão nuclear para eles foi urgente como uma questão de se defender e de ter uma possibilidade de responder ao inimigo em pé de igualdade. Tentar Uhum. alcançar o status de destruição mútua assegurada. O inimigo pode até mesmo nos destruir, mas nós também temos a capacidade de destruí-lo. Isto trava a possibilidade de guerra. E há muitas pessoas que, por não terem vivido na época, ou até terem vivido na época, mas não se lembram, não pesquisaram isso à época, ou não estava no seu grupo de assuntos de interesse, não sabem que nos anos 90 a possibilidade de uma guerra na Coreia era muito real.
No início dos anos 2000 também. A quantidade de armamentos americanos que foram introduzidos no Japão e na Coreia do Sul, mirando na Coreia do Norte nos anos 90, nos anos 2000, é sobrenatural. É incomparável com, por exemplo, o período da década de 50, que foi o período da Guerra da Coreia. Nem mesmo no período da Guerra da Coreia e do pós-Guerra da Coreia, tantas armas foram posicionadas, armas estratégicas foram posicionadas no Japão e na Coreia do Sul, como na década de 90 e nos anos 2000. O presidente Bush dos Estados Unidos colocou nos anos 2000 a Coreia no chamado eixo do mal. A Coreia entrou para o rol de países considerados inimigos da humanidade. Ela estava na lista de países que deveriam ser eliminados. A Coreia olhou o que tinha acontecido no Afeganistão. A Coreia olhou o que aconteceu no Iraque. O que aconteceu no Iraque? Eu sei que já se passaram 22 anos, mas nós não podemos esquecer e abandonar o que aconteceu no Iraque, que foi um verdadeiro genocídio que os Estados Unidos promoveram. 1 milhão de iraquianos foram assassinados pelos americanos, com uma desculpa mentirosa de que o Iraque tinha armas de destruição em massa. O presidente Saddam Hussein foi executado. Não estou dizendo que ele era um anjo na terra, de jeito nenhum. Mas era o presidente soberano de uma nação e foi enforcado na televisão pública pelos Estados Unidos. O que o Iraque virou? O que aconteceu com o Iraque? O berço da humanidade é o Iraque. A Mesopotâmia, as primeiras cidades do mundo, as primeiras tecnologias do planeta vieram de lá. É um dos berços da humanidade junto com a África. O que aconteceu, o que fizeram com aquela terra? Naquele período, a Coreia observou que, se não tivesse armas nucleares, Bagdá seria replicada em Pyongyang. Aquelas cenas dos palácios presidenciais de Bagdá sendo destruídas, né, eternamente registradas no noticiário do plantão da Rede Globo no Jornal Nacional, com a narração da Fátima Bernardes, nós veríamos essas cenas em Pyongyang. Então, a opção da construção de armas nucleares foi uma opção lógica e única que a Coreia tinha. E em 2006, testaram com sucesso a sua primeira arma de fissão nuclear, que é uma arma convencional, normal. Que ano foi? 2006? 2006, isso. Primeiro teste dela. Fico muito chocado com a velocidade do desenvolvimento coreano. Impressionante. Foi tão rápido quanto o Brasil, Mauro. Sabe por quê? Pois é, isso é incrível. O Brasil começou o programa em 75. Em 87, o Brasil já enriquecia urânio. A Coreia começa nos anos 90, né, início dos anos 90, com o fim da União Soviética. 2006 já tem a bomba atômica. Realmente é um período de 15, 16 anos. Né? É pouco, tá? É pouco. A gente está falando de um processo dificílimo, galera. O projeto Manhattan, que os Estados Unidos fizeram durante a Segunda Guerra Mundial, custou bilhões e trouxe pessoas de todos os lugares do planeta. Foi um programa, assim, com aporte financeiro e capacidade humana, técnica, sobrenatural. Por isso que em 3, 4 anos produziu a bomba atômica. Mas um projeto normal, né, com aportes, com fluxos financeiros normais, demorar 15 anos é uma coisa realmente rápida. E a Coreia fez isso. E o importante também, Mauro, dizer o seguinte, a Coreia não só tem a arma nuclear, porque ter a arma nuclear, uma bomba nuclear, é importante, só que você tem que pensar na entrega dessa arma, né? Como que em caso de guerra essa arma seria entregue em um território inimigo numa forma de um ataque? Aviões não funcionam. Botar a bomba no avião e jogar lá no território. O avião voar da Coreia até os Estados Unidos são 13 mil quilômetros, não tem como, né? Então a Coreia, desde 2017, possui também um programa missilístico muito bem sucedido nesse aspecto, porque ela tem mísseis balísticos intercontinentais, ou seja, mísseis que conseguem viajar mais de 13, 15 mil quilômetros e atingir qualquer cidade americana. E nós estamos falando de mísseis comuns, mas também mísseis chamados hipersônicos planadores, ou seja, mísseis que voam acima da velocidade do som e que não possuem uma trajetória retilínea ou parabólica, mas sim, quando vão entrar para realizar o ataque, né, eles saem, depois eles voltam, eles vão quase que no espaço, depois eles retornam para atingir o alvo. Essas bombas não vão viajar, né, numa reta ou numa quase reta até o alvo. Por serem planadores, eles possuem asas e mecanismos próprios que fazem voar em trajetórias não identificáveis aleatórias. Ou seja, eles conseguem desviar dos sistemas e a capacidade de conseguir furar uma bateria antiaérea, um sistema de radares, um sistema antiaéreo,
é imensa. A probabilidade de conseguir furar e atingir o território com múltiplas ogivas é imensa. A Coreia possui, domina essa tecnologia desde 2017 e, além disso, a Coreia também é um país que possui a bomba H, ou seja, a bomba termonuclear, que é uma bomba de fusão nuclear, muito mais poderosa do que uma arma de fissão. Para vocês terem uma ideia, uma arma de fissão que foi usada em Hiroshima e Nagasaki. Com uma arma de fusão nuclear, a capacidade de multiplicar Hiroshima e Nagasaki para mais de 10, a capacidade disso. Né? Então, realmente é uma coisa que a Coreia poderia, se quisesse, em um único ataque, desaparecer com Nova York ou com Washington do mapa. E a gente está falando de uma capacidade impressionante de poder para uma nação muito pequena. Pois Então, é, respondendo a sua 25 pergunta, milhões de habitantes, cara, menor que São sim. Paulo. Muito Então, menor, respondendo a metade sua praticamente de pergunta, São Paulo. é claro que, com certeza, o armamento nuclear é, sim, um instrumento de soberania nacional e de diálogo. Sabe qual é, para finalizar, qual foi a prova disso? Donald Trump, que em 2017 falava que ia destruir a Coreia do Norte, tinha até aquele livro Fogo e Fúria, né? Vou lidar com a Coreia do Norte com fogo e fúria. Logo depois do teste da arma nuclear coreana e os mísseis nucleares coreanos, Donald Trump falou assim, não, eu acho que nós precisamos conversar com a Coreia. Sentou na mesa de negociações e a Coreia, além de ter se livrado da possibilidade de guerra, ainda negociou com os Estados Unidos. É claro, as negociações deram errado por várias razões, mas aí talvez seja papo para uma outra oportunidade. Até porque essas negociações que fazem com a Coreia, muitas vezes, o pessoal não entende porque que a Coreia às vezes parece vilã que não quer negociar. Primeira condição que os americanos sempre colocam para a Coreia é o seguinte: desfaça o seu programa nuclear. E a Coreia, isso já está claro para a gente, e foi nos dito também nessa viagem que nós fizemos no mês passado à Coreia, o programa nuclear da Coreia é permanente e negociável. Então não tem. Se você coloca como primeira condição conversar com a Coreia, que ela desmantele o seu programa de armas nucleares, você está tendo um papo vazio que não vai dar em nada. É, cara, impressionante. Não, é muito chocante. É muito chocante olhar. Sabe por quê, Lucas? É muito chocante olhar para o que a Coreia fez, mas para nós brasileiros é muito chocante olhar o que a Coreia, que é um pequeno país, com uma população, metade da população de São Paulo, a área, imagino que a área da Coreia do Norte seja uma área equivalente, menor também que a área do estado de São Paulo, né? Muito menor. Muito menor. Tudo isso que eles fizeram, e nós aqui marcando passo, submetido ao império, ao neoliberalismo, ao teto de gastos, ao cacete a quatro, e o país marcando passo. Né? Pensar que a China, gente, a China era muito menos desenvolvida que o Brasil nos anos 80, gente. Né? Então, vê o quanto a gente perdeu, está perdendo o bonde da história, né? Acho que só com revolução para resolver isso aqui no Brasil, para mudar essa realidade no Brasil. Voltando, alguns comentários mais, a Lu Oliverita. Mauro, não seria melhor voltar para o tema da Coreia? Não, tá bom, a gente não saiu do tema da Coreia, a gente entrou e saiu, e esse tema nuclear é um tema, efetivamente, é um tema não apenas fascinante, como um tema decisivo para pensar o país, a nação e a humanidade. Vamos lembrar que isso estava um dos centros do ataque de Israel ao Irã, é exatamente o tema do programa nuclear iraniano. O Diogo Chakra dizendo que aquele submarino nuclear brasileiro nunca foi concluído. Nunca foi, né? Infelizmente não, mas olha só, ele está em construção, mas em construção estamos aí há 20 anos em construção, Pois né? é. Mas só para dar uma atualizada, o projeto do reator que vai equipar esse submarino já está concluído em terra. Nós temos ele pronto, o reator está pronto, mas é um protótipo dele que foi construído em terra para ver se ele funciona. O casco do navio talvez comece a ser construído no ano que vem. Mas os outros submarinos do programa, que são submarinos convencionais, lembrando que são um programa construção submarino em conjunto com a França, né? São submarinos da classe Scorpene, que a França vendeu para o Brasil. São 4, se eu não estou enganado, 4 convencionais. E o nuclear, a França só vai dar o casco do navio, a tecnologia do casco. O interior, né, do submarino e o reator nuclear é brasileiro, totalmente brasileiro. Esse submarino nuclear ainda está em fase assim meio distante de construção, com perspectiva de talvez no ano que vem começar de fato a construção do casco. Mas infelizmente, a pergunta que foi feita aí, ela mata uma questão importante. Existe uma lentidão intencional desse programa, sabotado de dentro para fora pelos Estados Unidos e de dentro para fora pelas elites brasileiras submissas aos Estados Unidos e de fora para dentro pelos próprios Estados Unidos. Isso é muito nítido. Uhum. Sim.
Não, fundamental, fundamental. Bom, perguntas aqui, deixa eu fazer um registro do Ministério Imaginário. Tem uma boa matéria no G1 sobre uma garota britânica, Zoe Stephan, que é apaixonada pela Coreia e vivia visitando o país e trabalhou como guia lá. Deve ser. Você conhece? Já ouviu falar É, disso? a Zoe não é muito bem apaixonada pela Coreia. Ela trabalhou na Coreia, viu que era Ah, um bom negócio e produz conteúdo sobre isso, né? Ela foi guia lá, sim, é verdade. O conteúdo legal. dela é muito bom, mas cuidado que ela cai umas besteiras assim. Para ela, Tá. desculpa dizer, ela é britânica, né? Para ela, a Coreia é uma sociedade exótica. Sabe essa Uhum. palavra exótica que os ocidentais usam para qualificar aquilo que eles consideram que é tipo assim, ai, que bizarro, mas tomara que isso nunca chegue no meu país, ou não seja desse jeito. Então, ela tem essa consideração sobre a Coreia. Aquela coisa assim, Uhum. exótica. Então, para ela é como uma vitrine de exposição de uma coisa estranha, que é com a qual ela ganha dinheiro. Sim, sim. Exótica, né? Exótica. 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 Esse é o exotismo, é o propaganda dela. Ó, outra questão aqui. A Carla Freitas Desenhos pergunta assim: como a Coreia trata as comunidades tradicionais? E aí já aproveita e explica para nós quais são as comunidades tradicionais da Coreia Popular. Ora, pense bem, a comunidade só tem uma comunidade tradicional na Coreia, os coreanos. Aquela civilização é uma civilização homogênea, tem uns 5.000 anos de idade, que os coreanos se entendem como coreanos, né, no mundo. É uma civilização que já sofreu invasões e tentativas de domínio de vários povos ao redor do seu território. Os mongóis, os japoneses principalmente, que chegaram a ter um sucesso na sua empreitada colonial, né? Se estabeleceram na Coreia de 1910 até 1945, numa colonização brutal do seu território, parecido com o que o Brasil sofreu na mão dos portugueses, né? Tanto a questão da comunidade indígena que já vivia no Brasil, quanto a questão da escravização dos povos da África que foram trazidos à força para o Brasil. O processo é praticamente o mesmo na Coreia. O território coreano foi invadido, e o povo tradicional que lá estava, o povo coreano, que é a comunidade tradicional da Coreia, né? Uma sociedade só de coreanos, homogeneamente coreana, não tem outros grupos. Aquela comunidade foi escravizada, foi destruída, sua cultura negada, foram catequizados pelos japoneses, tiveram que trocar os seus nomes coreanos por nomes japoneses, e tal qual o processo de escravização dos povos da África que os europeus produziram, os japoneses produziram escravização com os povos da Ásia, pegando os coreanos como escravos em outros países. Então, ao invés de trabalhar nas grandes plantações, eles trabalhavam em fábricas, trabalhavam também em plantações nas regiões que os japoneses iam dominando na Segunda Guerra Mundial, assim como também fizeram com os chineses. E qualquer movimento de resistência, tal qual aconteceu com os indígenas brasileiros e também com os povos africanos, era brutalmente eliminado pelos japoneses. Então, o Brasil e a Coreia têm compartilham esse momento histórico, claro, salvo as devidas proporções e diferenças histórico-culturais e temporais também, né? Mas existe um processo semelhantes, né? Mas comunidades tradicionais na Coreia, esse é um conceito que não existe, porque o povo tradicional da Coreia é só os coreanos mesmo, né? Eles não são como, por exemplo, os chineses, que tem lá os chineses que são muçulmanos, ou os chineses que falam línguas diferentes, mas são todos, no fim das contas, chineses. A Coreia é só coreano, falando unicamente coreano, e por aí vai. Aqui, ó. O André Fernandes faz uma pergunta. Para a pergunta dele, deixa eu só colocar na tela, né? Para relembrar o mapa, né? A Península Coreana aqui, Coreia Popular, Coreia do Norte em cima, Coreia do Sul embaixo, e vejam aqui a Coreia do Norte, é uma vasta fronteira com a China. Ali no canto direito para cima, gente, tem um trechinho bem pequenininho ali, é a fronteira com a Rússia, tá? Ali começa a Rússia. Então, esse é o cenário da Coreia ali, ó, tá vendo? E essa questão do Japão ali não é mole, não, bem de frente para o Japão, tá? Então, esse é o cenário que a Coreia ocupa, é o ambiente geográfico, geopolítico, inclusive, que a Coreia ocupa. E aí, o André Fernandes pergunta: você falou mais cedo sobre a relevância das relações econômicas, nessa altura do campeonato, mais até do que econômicas, né, com a Rússia. E o André pergunta sobre as relações políticas e econômicas com a China. São ótimas as relações com a China. Importante lembrar que a China e a Coreia compartilham uma história comum, não só em relação ao século XX, mas também aos séculos anteriores, né? São duas civilizações milenares,
com as quais já houve uma série de interações, às vezes nem sempre tão amigáveis, né? A China já invadiu a Coreia, teve isso, né? Muitos coreanos vivem até hoje dentro do território chinês, e especialmente no século XIX houve uma reaproximação muito grande. A China se tornou uma tutora da Coreia, na época que eram dois impérios, né? Com a queda dos impérios e a empreitada colonial no Japão, houve uma união muito grande entre o povo chinês e o povo coreano na luta contra o colonizador fascista japonês. Então, o Partido Comunista Chinês do presidente Mao Zedong movimentou uma guerrilha contra a ocupação japonesa. E o presidente Kim Il-sung, na Coreia, o general Kim Il-sung, movimentou uma guerrilha popular na Coreia contra a mesmo tipo de ocupação. Então, os dois movimentos têm assim uma interação ali nos anos 40 muito grande. A Coreia Popular foi fundada em 48, em 49 foi fundada a China. Então são dois estados muito parecidos, né, de data. Na Guerra da Coreia da década de 50, a China mandou mais de 1 milhão de soldados para ajudar a Coreia a lutar contra os Estados Unidos. Então as relações entre China e Coreia são relações, digamos assim, de sangue, né? Mais que sejam diferentes, são irmãos. Então isso faz com que econômica e politicamente estejam muito alinhados. A China é um país que hoje talvez tenha sido superado atualmente pela Rússia, mas hoje é o país que tem maior relações econômicas com a Coreia. E fura os bloqueios econômicos, né? Porque a China desrespeita, felizmente, ela desrespeita algumas resoluções da ONU e comercializa com a Coreia, recebe da Coreia produtos de lá, vende para a Coreia, principalmente energia, né, energia, carros, né? Embora a Coreia seja autossuficiente na maior parte das coisas, há outras demandas do povo coreano que não podem ser não podem ser enfim, né, não podem ser supridas pela própria Coreia. E aí eles precisam da China para isso. Às vezes a China também funciona como um vetor de comercialização com outros países, né? A China vira ali um caminho pelo qual outros países vendem para a Coreia como uma intermediária. Então, relações políticas são muito boas, as relações econômicas são muito boas, mas elas têm uns altos e baixos, tá? As relações políticas e econômicas têm altos e baixos. Às vezes a China, por questões do seu projeto econômico global, para não se comprometer muito com os países ocidentais com os quais tem ótimos negócios, às vezes ela realmente intensifica o cerco à Coreia e ela acaba não comercializando com a Coreia algumas coisas, ou ela assina algumas sanções, ou reduz sua participação nas exportações coreanas. Mas, no geral, a gente fosse tirar uma média, a média é sempre de boa para ótima das relações. Né? E, politicamente falando, são dois países muito próximos, né, governados por partidos, bom, um nomeadamente comunista e o outro de verdade, o Partido do Trabalho da Coreia, um partido que constrói o comunismo e tudo mais. E para você ter uma ideia, nesse outubro que eu estava lá, né, a gente estava também presenciando a presença do vice-premier, se não me parece, assim, uma figura que é uma grande chefe lá do governo chinês, estava presente nas comemorações, ficou bem do lado do camarada Kim Jong-un. Legal. O Wagner Andrade dizendo: "Que aula, Lucas Rubio, rumo ao socialismo, comunismo". Então, aí vou te fazer essa Obrigado. pergunta: quais são as diferenças? Porque a China define-se como um país socialista, a Coreia define-se como um país socialista. Qual é a diferença entre o socialismo ou quais são as diferenças principais, se você quiser falar das semelhanças também, entre o socialismo chinês e o socialismo coreano? Bom, o socialismo chinês é um socialismo que se abriu para algumas possibilidades nas últimas décadas, né, especialmente em relação ao mercado, à iniciativa privada, né, de uma maneira muito ampla. Né? Apesar de hoje o Partido Comunista Chinês deter o controle sobre todos os setores estratégicos, né, o Estado chinês, melhor dizendo, detém o controle sobre os setores estratégicos e tudo mais, a gente sabe muito bem que existe a grande contradição na China, que é uma contradição que me parece que é aceita e programada pela própria direção do país, né, da iniciativa dos meios de produção privados, né, dos empresários, dos bilionários, a diferença entre classes e por aí vai. A Coreia, por exemplo, não adota esse tipo de estratégia. Né? A Coreia nunca realizou nenhum tipo de perestroika, nenhum tipo de reforma, de abertura da sua economia. Na Uhum, Coreia, todos os meios de produção, absolutamente todos, pertencem ao Estado. tá. Todas as terras são cooperativadas para os camponeses. Todas elas foram, né, reformadas e dadas aos camponeses ainda na década de 40.
Não existe iniciativa privada na Coreia. Existem pequenicíssimas iniciativas de cunho privado, entre muitos parênteses, como pequenas, máximo que você pode ter de iniciativa privada na Coreia, uma pequena lojinha. Isso Tá. aí é o máximo, né? E sendo assim, ainda assim, mesmo assim, a maior parte dessas lojinhas de rua da Coreia são todas de cooperativas também, né? E não existe empresas privadas do estrangeiro operando na Coreia. Não Ou seja, é um existe. modelo bem diferente do chinês. Bem Bem diferente. diferente, totalmente diferente, nacionalizado, estatal, né, com um planejamento econômico baseado na ideia de ciclos de 5 anos, com metas a serem cumpridas e realmente na direção da eliminação total de classes, né, e futuramente a Coreia hoje é um país que fala muito da construção do comunismo. Isso é muito importante a gente deixar claro aqui, né? Nessa viagem específica ficou muito claro isso, porque o partido a todo momento dava mensagem. Estamos completando 80 anos de existência e nossa missão é construir o comunismo. Então é um país que constrói as bases para futuro desaparecimento. Claro, né? Não estou falando disso nem tão cedo, porque isso é impossível, né? Mas a construção do comunismo, que foi uma coisa levemente encaminhada pelos nossos clássicos, Marx, Engels, Lenin, por aí vai, né? As bases estão colocadas aí pela Coreia, estão sendo construídas pela Coreia, é um país que constrói o socialismo rumo ao comunismo, e tenho muito orgulho de falar isso. Simbolicamente, é importante dizer que toda a Coreia é decorada com foices, martelos e pincel, né? As artes são dominadas pelo espírito coletivo, pelo espírito revolucionário, né? Não há espaço para o individualismo, para o consumismo burguês, para as micro questões que no Ocidente são hiper importantes, né? A Coreia realmente está muito centrada na construção de um projeto de massas, projeto de povo trabalhador, mesmo, enquanto que a China tem certas questões culturais, né? A Coreia, por exemplo, a juventude toda está em volta da ideologia revolucionária, está ao redor da construção do socialismo, pegando a herança dos seus antepassados e colocando-a no presente e projetando-a para o futuro, né? A juventude está realmente muito concentrada ali, ideologicamente próximo do projeto socialista, né? A China já tem certos outros tipos de abordagem que não cabe a mim aqui, até por uma limitação de conhecimento meu, de julgar, de certo e errado, mas apenas de fazer ali um panorama que é nítido e claro para todo mundo, factual, né? A China realmente tem um modelo econômico, político e cultural bem diferente da Coreia nesse sentido. Lucas, usando os termos tradicionais, né, que é taxa de crescimento do PIB, qual é a taxa de crescimento da economia coreana? Você tem ideia? Nós não temos esses dados porque eles não divulgam isso. É claro que esses dados existem internamente, mas isso não é algo divulgado Perfeito. externamente. Acho que é Tá. algo que fica fechado a círculos acadêmicos e governamentais da Coreia. O que nós temos, eu e todo mundo que quiser acessar tem, Mauro, é as taxas projetadas e, veja bem, pela Coreia do Sul. E por incrível que Ah, pareça, as taxas projetadas pela Coreia do Sul, que a gente esperava que fossem bem pessimistas, né? Claro, a Coreia do Sul é uhum. inimiga da Coreia do Norte, mas as taxas mostram crescimentos bem grandes, né? E gradualmente maiores, ano após ano, de 3,5%, 2,5% crescendo nos últimos 4, 5 anos. Às vezes taxas, inclusive, muito maiores do que as taxas de crescimento da própria Coreia do Sul. A própria Coreia do Sul, existe um debate interno na Coreia do Sul sobre um gráfico que seria quase como uma tesoura. A Coreia do Sul tem, os acadêmicos sul-coreanos têm um receio de que muito em breve aconteça o contrário. O que está em cima, que é o sul, né? E o que está embaixo vão inverter posições. A economia sul-coreana, até por questão de envelhecimento da população, de dificuldade de acesso a 1 milhão de coisas na Coreia do Sul, que é um país tenebroso, né, um capitalismo selvagem mesmo, tende a ter uma certa queda nos seus níveis de desenvolvimento, de crescimento econômico, enquanto que a Coreia, até por uma questão de crise sistêmica do capitalismo, né, a Coreia popular tende a crescer. E talvez em algum momento no futuro nós temos a troca, né, dos níveis Uhum. de riqueza, de desenvolvimento dos dois países. Tem pobreza na Coreia do Norte? De certa maneira você já falou que sim, mas queria que você explicitasse um pouco mais. E aí, tem miséria na Coreia do Norte? Não, em hipótese alguma. Na Coreia existem com certeza áreas que não são tão desenvolvidas quanto outras no mesmo país, mas isso não significa miséria de forma alguma, e até mesmo pobreza eu não diria no sentido que quando a gente pensa em pobreza, talvez o conceito brasileiro de pobreza seja, pelo menos para mim, né? Eu venho de um lugar pequeno e eu convivo com pobreza, né? Eu não vivo em grandes prédios das capitais brasileiras, nem nada disso. Então, para mim, o conceito de pobreza que eu conheço, né, é valão na rua, é lixo no chão, é pessoa
pegando água longe da sua casa, ou então fazendo gato para ter energia, comendo muito mal, se vestindo muito mal, um nível cultural muito baixo, porque não tem acesso, é inacreditável, assim, é uma coisa inacessível, né? Um teatro, um cinema, um lazer, uma prática de esporte. Para mim, pobreza é isso, né? Viver dessas maneiras assim muito estranhas. E na Coreia não existe esse tipo de coisa, né? Eu acho que o nível de pobreza coreano talvez seja um nível que, para a gente, se a gente fosse lá, ficaria chocado com a pobreza que eles têm. Então, Uhum. há nível mínimo para todo mundo, no sentido de que todos têm casa, saúde, educação, comida, né, trabalho. Isso é importante, né? Todos têm trabalho na Coreia. Mas é claro que existem regiões que, de fato, não se comparam a outras cidades mais desenvolvidas. E essas regiões, como a gente disse no início do programa, né, não estão abandonadas. São regiões que agora estão passando por uma Sim. transformação. E eu creio que em breve, nos 10 anos próximos que estão por vir, é o plano, né? O plano 20 por 10, é que nos próximos 10 anos nós tenhamos uma Coreia mais ou menos igual em níveis de desenvolvimento nas suas principais áreas interioranas em relação às grandes capitais da Coreia. Impressionante. Bom, o imaginário neoliberal, o imaginário capitalista, isso vai entrando na nossa cabeça, né, vai entrando. É que aquilo lá é um povo triste, né, tem uma coisa meio assim, o Estado olhando para todo mundo, né, essa coisa meio, essa visão 1984. E aí, tem barzinho, não tem? Você nota um povo triste, um povo alegre. Como é que você vê como é que é esse ambiente coreano? Bom, as pessoas realmente criam uma ideia cinematográfica, né, de Coreia Aham. do Norte, como você muito mencionou, assim, que está muito mais para fantasia do que para a realidade. A gente chega lá e percebe que é um país que isso talvez assuste a maior parte das pessoas que vão para a Coreia do Norte. Talvez elas esperem ver uma coisa absurda. Aí elas vão lá na Coreia e descobrem que é um país totalmente normal. As pessoas estão passeando nas ruas, estão namorando, estão casando, tendo filhos, se separando, estão indo à igreja, estão indo ao bar, estão ficando bêbadas, estão tendo problemas de saúde, estão trabalhando normalmente, pintando quadros, andando de bicicleta, pagando a prestação de um carro que resolveu comprar ou de uma bicicleta. Cara, isso é uma coisa assim que realmente as pessoas às vezes acham que não é possível, mas é um país com uma vida normal. As pessoas têm as suas preocupações, é claro que são preocupações diferentes das nossas, né? Porque no Uhum. Brasil a gente está preocupado se vai ter o dinheiro do aluguel do mês que vem, se vai ter dinheiro para comprar alguma carne até o final do mês, né? Se vai poder pagar a conta de luz, se vão cortar a água. A gente está bem preocupado com isso. Não sei vocês, mas eu tô, né? Não sei se quem Aham. está assistindo está com essa preocupação, mas as pessoas normais estão. E lá, óbvio que isso não existe, esse tipo de preocupação. As pessoas têm seus dilemas, mas são diferentes dos nossos. Mas estão vivendo vidas normais. Nós fomos uma cervejaria. Eu fui com o professor João Cláudio Pitillo numa cervejaria. Aí Uhum. você chega na cervejaria, tem cerveja, óbvio, mas se você quiser tem batata frita, se você quiser tem pizza, tem ketchup em cima da pizza, para o terror aí do pessoal aqui de São Paulo, né, que não consegue Pelo amor digerir. de Deus. Aqui no Rio a gente faz isso, mas se você quiser tem ketchup em cima da pizza. Quer dizer, a gente andou à noite lá, vocês viram aqui o vídeo que eu mostrei à noite, né? Isso. Cheio de gente na rua, entendeu? O pessoal tá pegando um ônibus lotado. As coisas acontecem normalmente na Coreia, né? A vida da Uhum. população é uma vida normal, mas eu digo assim, diametralmente oposta à nossa, no sentido de que uma sociedade pacífica, né? Uma Sim. sociedade em que o policial está na rua sem arma de fogo. A gente viu alguns policiais não tinham arma de fogo. A gente participou do desfile militar. E no desfile militar tinham milhares de tropas desfilando na nossa frente com fuzis, com bazucas, blindados, mísseis e tudo mais. Acabou o desfile militar, você não via uma arma na Coreia. Aqui no Rio de Janeiro, você anda ali numa esquina, você pode andar uns 500 metros. Você pode passar por 4 policiais altamente armados com pistolas, fuzis, granadas, tudo. Você vê isso em cada esquina do Rio de Janeiro, praticamente, né? A Uhum. militarização é uma coisa da nossa sociedade. Agora, a Coreia do Norte, que é um dos países mais militarizados do mundo, no sentido de que mais da metade da população serve no exército, né, já serviu no exército, tem treinamento militar. A Coreia do Norte não é um país militarizado na sua vida. Então, é um país que não tem índice de violência. Claro que existem crimes na Coreia, as pessoas estão fazendo besteira por lá, mas não é uma coisa diária como aqui.
São Paulo, você vai atender uma ligação ali em alguma região do centro de São Paulo, você perdeu o seu telefone, né? As pessoas em São Paulo estão quebrando os vidros dos carros com tijolos para roubar os pertences, joias, celulares das pessoas que estão dentro do carro. Não vai acontecer na Coreia, né? Não tem isso. Lá na Coreia a gente olhava, né, o tipo de pessoa que andava pela rua. E você tinha criança pequena andando sozinha na rua. Que sociedade consegue alcançar um nível de plenitude tão grande de paz, né, de coerência interna a ponto disso acontecer? Uma Sim. sociedade que não está baseada na exploração do homem pelo homem, não está baseada na lei da selvageria, mas sim em princípios como a cooperação, a solidariedade, o amor e o espírito coletivo. Então, de fato, é uma sociedade muito diferente da nossa, nesse aspecto. Mas no demais, os norte-coreanos estão muito bem, vivendo suas Legal. vidas, colecionando selos, namorando e por aí vai. Legal. Você fez uma menção a um tema, estava acabando, tá, gente? Foi muito mais longe do que a gente tinha combinado, inclusive. Mas é o seguinte, Sim, você agora que eu é muito percebi. mais longe. Percebeu, né? Eu também. 2 últimas questões e uma observação, pelo menos da minha parte aqui. A primeira é você mencionou que as pessoas vão à igreja. Como é a questão da religião na Coreia do Norte, na Coreia Popular? É, muito pouca gente tem religião lá, para ser sincera. A maior parte É? das pessoas não professam nenhuma fé. Eu acho que isso é fruto do trabalho ideológico, né, e científico de educação popular que existe lá. Os que possuem fé, geralmente possuem fés tradicionais da Coreia. O pessoal fica muito chateado. Não vou falar isso não para não chatear ninguém, mas assim, umas pessoas aqui no Brasil, uns determinados grupos, ficam muito chateados porque não tem uma igreja a cada esquina da Coreia, cristã. Né? E não vai ter, porque a sociedade coreana não é uma sociedade cristã. É uma sociedade budista, uma sociedade com outros tipos de princípios, confucionistas, chondoístas. Né? O chondoísmo é uma filosofia tradicional da Coreia. Então, quem tem religião professa prioritariamente essas fés. Há um grupo cristão na Coreia. O cristianismo chegou na Coreia no século XIX por meio de missionários, né? Se teve muito mais sucesso o cristianismo na Coreia do Sul por causa da ocupação americana e a exportação de igrejas para a Coreia do Sul. Né? Eu não sou contra o sentido de uma religião, né, tentar chegar em algum lugar e pacificamente conquistar os corações e as almas das pessoas. Eu acho que isso aí deveria ser, digamos assim, um mérito daquilo. Mas quando é artificial, imposto de cima para baixo, né, com paulada na cabeça, uma obrigação, isso já é um problema gigantesco. Na Coreia do Sul foi assim. Né? O cristianismo, infelizmente, na Coreia do Sul foi desse jeito. No norte, nós temos pouquíssimas pessoas cristãs, católicas ou evangélicas. Mas há igrejas católicas e evangélicas lá na Coreia, muito poucas, meio esvaziadas, mas existe sim, a prática religiosa não é proibida na Coreia, como dizem. Eu vi uma pessoa dizer aí na internet, o norte-coreano foi fuzilado porque foi pego lendo uma Bíblia. Tem uma matéria que eu escrevi no ano de 2019, lá se vão 6 anos, que eu tenho uma extensa lista de igrejas com muitos registros fotográficos, vídeos e relatos de igrejas funcionando na Coreia com Bíblias. E você abre a Bíblia, sabe o que é curioso? A Bíblia está lá assim, impresso pela editora estatal da República Popular Democrática da Coreia. Quer dizer, se o troço fosse proibido, como que a editora estatal teria impresso a Bíblia, meu Deus? Uhum. Entendeu? Então, quem quiser até dar uma olhada lá no meu Tico Teco, tem um vídeo meu de um francês visitando uma igreja. E ele conversa com o padre, ele faz perguntas sobre a questão do cristianismo. É um vídeo que eu coloquei lá no meu TikTok faz um tempo já, acho que foi no ano passado, mas é fácil de acessar lá, você vai Legal. encontrar, dá para ver, entendeu? Mas o panorama é esse, né? Muitas pessoas não são religiosas lá, não. As pessoas têm as perguntas da vida cotidiana, né? Então aqui o Thomas pergunta: e como é que funcionam os restaurantes? São todos estatais, pelo que você falou, e você tem uma diversidade, você tem cardápios distintos. Qual é a comida usual na Coreia? Conta para nós. Bom, os restaurantes funcionam como qualquer outro. Chega lá, abre o cardápio, pede a comida, come, paga, vai embora. É basicamente isso. Existem diferentes tipos. Os coreanos adoram churrasco, mas não é o churrascão brasileiro, né? É o churrasco deles, que é uma pequena, digamos assim, uma churrasqueirinha pequenininha, redonda, que é colocada no meio da mesa. Tem muito Ah, restaurante disso lá. Aí já as fui num garçonetes restaurante vão coreano fazendo, comer. o churrasco ali na hora para você, sabe? Nessa churrasqueirinha assim. Uhum. Muito saboroso, é o meu tipo favorito de comida coreana. Mas tem restaurante que é só de macarrão,
Tem restaurante que é só de carne, sei lá, de pato, só de carne de porco. Tem as especialidades. E também tem, lá não tem nenhuma rede de fast food, não, tá? Não tem Uhum. McDonald's, nada disso. Mas também tem um lugar, se você quiser comer hambúrguer ou pizza, tem. Mas, assim, sinceramente, os coreanos não dão muita bola para isso. Mas eu digo que 99% das pessoas na Coreia vão olhar para o hambúrguer e a pizza e falar assim: talvez alguma vez na minha vida eu coma isso, mas não é uma coisa que eles gostam de comer porque não faz parte da cultura deles. O que faz parte da cultura deles é arroz, frutos do mar, vegetais, kimchi. Kimchi, que é o prato tradicional da Coreia, que é a selga colocada de molho, né, numa solução hiper salgada durante muito tempo, depois ela é toda recheada com pimenta. Isso aí é tradicional da Coreia. Todo mundo come kimchi toda refeição, todos os dias, né? Se produzem milhões de toneladas por ano de kimchi na Coreia do Norte. Na Coreia do Sul também é muito normal, porque é uma coisa tradicional da Coreia, as duas. E aí você então tem esse tipo de coisa. Kimchi, por aí vai, né? Mas assim, um restaurante normal, como o nosso. Não Tá tem bom. muita outra coisa para falar, não. Não é comida de Café da, papelão, não, tá? café da manhã do coreano, o que que é? Comida. A gente acha que não, Comida? mas é comida. Não é pão com manteiga e café Uhum. preto, não. É suco com arroz, com uma carne, com ovos. É assim que eles comem. Tamanho padrão de uma família coreana: casal e 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, um filho, não filho. O Estado gostaria que fosse casal com 2 para mais filhos, né? Porque eles têm um plano, uma preocupação com o crescimento populacional, que é uma tendência na Ásia diminuir, né? Está diminuindo. Uhum. Eles se preocupam muito em ter pessoas no futuro. Então, eles fazem lá um incentivo para que você tenha muitos filhos. Você tem uma ideia? Se uma mãe tem, a partir de, se não me engano, 4 filhos na Coreia, ela começa a ganhar medalha, ganha uma remuneração extra, é mudada para um apartamento melhor, sabe? Eles incentivam assim. Se tiver 10 filhos, é uma pessoa assim. O Estado fica louco com essa mãe, dá medalhas, dá um monte de coisa para ela, carro, prêmios e coisas assim. Mas, na verdade, a maior parte tem um filho só mesmo, um filho. E Uhum. os coreanos, tradicionalmente, têm uma coisa que é um pouco estranha pra gente, que é uma urgência de casar. Uma coisa assim, Ah, é? eu tenho 28 anos, vou fazer 29 daqui a alguns dias, né? E aí os coreanos perguntam assim, e sua esposa? Eu falo, então, eu tenho namorada, não esposa. E eles, "Ah, como assim você ainda não casou, não tem filhos, 28 anos e você não casou?" Para eles é assim, você fez 24, já passou da hora de estar casado e ter um filho. Né? Então eles têm essa certa urgência que é cultural da Coreia, né? Coisa que o comunismo fez, não, né? Então eles têm esse tipo de relação assim. Mas a maior parte que eu sinto na Coreia é que tem um filho só mesmo, né? Uma família com um filho. É claro, há pessoas que não querem ter filho nenhum, aí vivem só com o seu parceiro, né? Ou sua parceira, e há pessoas que não querem ninguém, ficam a vida inteira sozinhos, né? Normal. Para encerrar, o que que Hum. eles assistem? Qual é a indústria cultural? Uma indústria cultural só coreana? Os filmes chineses entram lá, os filmes russos entram, os filmes americanos? Como é que é essa circulação, cultural lá? Bom, o pessoal fala que é proibido assistir qualquer coisa do estrangeiro lá, né? Aí você vai lá numa biblioteca coreana e tem uma seção de livros que só tem livro estrangeiro. Assim. Não tem nada de proibição de que outras coisas venham do exterior para lá. É claro que eles preferem muito mais as produções nacionais. A Coreia tem uma indústria cinematográfica imensa, a Coreia Popular, de Ah, é? novelas também. Então eles assistem a maior parte do tempo coisas que eles mesmos fazem. Mas atualmente tem entrado muita programação russa na televisão. Eu botava lá na televisão estatal e toda hora estava passando um filme russo ou então uma música russa passando. Muita coisa chinesa também chega, né? E por incrível que pareça, as coisas americanas também chegam lá. Só não vão Ah, passar é? na televisão, mas se você quiser, por exemplo, ver pela internet deles, eles têm uma internet própria, né? Uma internet que Uhum. funciona dentro do país. Lá tem tipo uma Netflix deles. Eu já vi esse troço funcionando. Ok. Se você quiser ver, vai ver lá. Mas assim, não é uma coisa que as pessoas ficam muito fãs e. Ah, né? E também não é qualquer coisa, não, né? Que chega assim. Chegam as mais relevantes. Até porque se chegasse tudo dos Estados Unidos, que droga, né? Porque o Aham. país para produzir besteira como os Estados Unidos, né? Cada filme, série estúpido. Mas umas coisas importantes assim chegam. Os coreanos conhecem grandes clássicos do cinema, conhecem coisas brasileiras, músicas brasileiras. Né? Nosso tradutor na Coreia, por exemplo, é apaixonado pelo grupo Kaoma, né? Que canta aquela música Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar. Ele cantava isso sem parar pra gente lá na Coreia.
Conhece. Conhece. Tá bom. Você tem uma ideia? Ô, Mauro, você conhece a música Dançando Lambada, não conhece? Dançando Uhum. Lambada. Isso já teve uma versão norte-coreana dessa música, nos anos 90. Legal, legal. Não tem essa coisa assim, proibida, né? Isso é lorota da galera. Prometo. Última pergunta. Pergunta sobre os LGBT na Coreia do Norte. Ainda é uma questão muito tabu na sociedade. Não se fala bastante sobre isso, não. É um debate que para eles ainda não chegou. Eu acho que é uma coisa que tem que acontecer naturalmente na Coreia. Se houver a demanda, né? A gente também tem que pensar o seguinte: por que nós temos luta LGBTQIA+ no Brasil? Porque as pessoas LGBTQIA+ no Brasil são rotineiramente impostas a uma rotina de preconceito, uma rotina de apartamento da sociedade, elas são apartadas da normalidade da sociedade e de violência em todos os níveis. Violência física, violência emocional, né, falta de acesso ao ensino, ao trabalho, à dignidade. Né? Imagina uma pessoa trans, por exemplo, para trocar um nome, né, fazer uma retificação para se inserir na sociedade, é um trabalho gigantesco. Não deveria ser assim, mas no Brasil é. Né? Então, para a gente é importante no Brasil ter, de fato, uma agenda nesse sentido, porque aqui é uma luta a ser travada. Esta é uma demanda. Na Coreia não existe um coletivo LGBT, um movimento LGBT na Coreia. Pode ser que porque isso é um debate tão tabu que não se fala sobre isso, pode ser Uhum. porque, apesar de ser tabu, as pessoas LGBTs na Coreia do Norte, é óbvio que elas existem, não estão sofrendo uma rotina de violências a ponto de necessitar determinado tipo de movimento. Eu não vou chegar a conclusão nenhuma nisso, dizendo que é um ou outro fator, mas eu tenho como hipótese isso, né? Essas pessoas estão, inclusive quando a gente pergunta para os coreanos sobre isso, eles falam assim, olha, essas pessoas existem. Eu não sou. Os coreanos que eu perguntei falam, eu não sou. Mas essas pessoas, não, por exemplo, não existe uma lei na Coreia que proíbe. Não pode ser LGBT, senão você vai ser fuzilado. Não. Ah, você foi pego beijando uma pessoa do mesmo sexo ou uma pessoa diferente. Então você vai ser fuzilado. Não existe. Não é considerado doença na Coreia, hipótese, não existe tratamento médico, não existe nenhum tipo de discurso da oficialidade, nem contra e nem a favor. Se isso for uma demanda da sociedade coreana, não se preocupem, porque as pessoas LGBT da Coreia vão colocar isso a debate na sociedade e isso vai nascer, tal qual aconteceu em Cuba. Em Cuba era uma demanda, foi inclusive um erro histórico cometido por Cuba décadas atrás, né? E que hoje em dia está sendo gradualmente corrigido e as pessoas LGBTQIA+ em Cuba estão sendo totalmente integralizadas na sociedade. Isso é um debate que tem tido visibilidade em Cuba. Na Coreia, se isso for a necessidade do povo coreano, assim será feito. O que nós não podemos fazer é ler a sociedade norte-coreana com uma óptica totalmente ocidental, achar que vai dar certo entender isso lá, ou querer impor e dizer que os coreanos têm que fazer assim, assado. Os coreanos têm que fazer o que eles acharem que tem que fazer. E a nossa solidariedade à Coreia é irrestrita. Né? A gente apoia a Coreia do jeito que ela é. Claro que a gente não é cego e não diz que tudo é perfeito, mas se a gente acha que alguma coisa pode ser melhorada, como eu acho que isso pode ser melhorado na sociedade coreana, do ponto de vista de se debater isso, caso seja uma necessidade deles, é claro, então eles que façam por conta própria. Né? Não vai ser eu, Lucas Hugo, que vai chegar lá, botar um dedo na mão dos coreanos e falar: oh, vocês têm que cometer isso aqui, vocês têm que fazer isso, aquilo outro, tem que aprovar tal lei. Não é assim que funciona, né? Quase 2 horas de uma conversa agradabilíssima com o mestre Lucas Rubio sobre energia nuclear e a Coreia nuclear também. E sobre a Coreia Popular. Coreia nuclear, exato. Muito boa conversa. O Wagner Andrade dizendo que aula, Lucas Rubio, rumo ao socialismo comunismo, e termino com o Eric Savá, dizendo: estudem russo com o Rubio. Para além da língua, ele dá aulas de altíssimo nível sobre história e cultura soviética. Não é só Coreia. Muito obrigado. É o Eric, meu aluno, meu querido, muito obrigado aí pelo merchan que você fez. Olha, juro que eu não programei isso, né? Mas ó, é verdade, gente. Sou professor de língua russa. Quem quiser ter aulas comigo, por favor, me contacte aqui nas minhas redes sociais. Vou abrir uma turma de russo agora no mês de janeiro. Quem tiver interesse, não, como o Eric falou, não são aulas só de língua russa. 2 horas de aula por semana, metade de história do socialismo na União Soviética, outra metade gramática. E eu misturo tudo. Você aprende gramática enquanto aprende história.
Vale a Fácil. pena, um curso que eu gosto bastante, eu acho que, assim, não querendo puxar sardinha, mas produzir ele com grande carinho, e quem faz o curso acaba gostando bastante, como o Eric está aí, e preciso bastante de aluno, né, gente? As contas estão aí batendo na porta, então quem quiser, por Du favor, me 2 procure. horas por semana, um curso, quem quiser saber minimamente Online. russo. Há quanto tempo para aprender Ou, russo? Estudando tudo, fazendo direitinho o curso? ó, eu dou 3 módulos, cada módulo tem a duração de um semestre. Você pode sair Ah, a que momento você quiser do curso. Quem faz os 3 módulos fica 1 ano e meio. E sai falando bem, viu? Sai sai? aprendendo, sai falando, lendo bem, escutando bem. Então, em 1 ano e meio é uma língua diferente da nossa, demanda tempo. Sim. Não existe russo em 5 minutos, não. Se alguém Não, e te tem que estudar em falar, casa, né? Não é tem só que assistir a estudar. aula, não. Se alguém falar assim, aprende russo em 6 meses, em 3 meses, isso não existe, gente. Russo precisa de um Aham. determinado tempo. E como é que faz então para fazer o curso? Arroba camarada Rubio, é isso? Isso, manda um oi lá para mim que eu estou montando uma lista de reserva de pessoas para a próxima turma. Eu explico lá, o preço é acessibilíssimo, é o mais barato do Brasil. Não tem um curso com o mesmo valor, 8 horas mensais de carga horária, não tem outro curso com o mesmo Você valor, quer bem falar o preço ou acessível. não? Só quem quiser falar lá. Posso falar sem problema nenhum, Fala. 110 ao mês. Barato, 110 ao mês, barato quem tiver demais, camarada. interesse, Vamos reajustar fala esse preço comigo. aí, tá barato demais. Você tá Eu precisando de um botei esse preço para empresário aí para atrair. tua aula para teu curso de russo. Tô precisando, Mauro, tô precisando Legal, mesmo. Então muito é isso, legal, gente. muito legal. Online, Agora, ó, as aulas gravadas, tudo tranquilo. esse endereço arroba camarada Rubio é o do Instagram ou do Do WhatsApp? De onde é Instagram. esse? Ah, do Do Instagram. Então tá Instagram. bom, No gente. Instagram Vai você me lá no acha. arroba Manda um oi. camarada Rubio e entra para a lista para fazer o curso de russo. Olha, agora você me pegou, viu? Não Valeu, sei não. Mauro. Tô na idade de aprender russo. Tô na idade de aprender Vamos lá, russo. Mauro. Pô, vai ser legal. Vou. Ó, algumas camaradas de esquerda já foram meus alunos. João Carvalho já foi meu aluno. Ian Neves já foi meu aluno. O Não, professor João legal. Cláudio Pitilo já foi meu aluno. Vamos lá, tá faltando você Vou me aí. Chamar o inscrever. Jones. Janeiro, né? Janeiro. Janeiro Gente, tá então aí. Janeiro tá vai aí. lá no Instagram do Lucas, arroba camarada Rubio, vambora montar uma turma de russo com o camarada. Russo e história soviética, não é só russo, não. Russo e história Isso soviética. aí. Valeu. Lucas, muito obrigado nesse dia da consciência negra. Foi um dia também da consciência coreana para nós aqui, né? Para entender melhor a Coreia, os desafios desse país fascinante, né? A Coreia popular. Né, são pequenos, mas briguentos e valorosos, e construindo um projeto muito interessante para o planeta Terra. Obrigado, Lucas. Perfeito. Muito Boa. obrigado, Mauro. Grande abraço, obrigado pela Grande abraço. oportunidade. Espero ver os nossos amigos aqui do Manhã Brasil em outras oportunidades. Grande abraço, pessoal. Abração. Tchau.